Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível, então fica até o final que eu vou trazer muita notícia aqui de qualidade para você. A gente já começa com o senador Cleitinho debochando do ensaio em fotográfico de Alexandre de Moraes e falando, agora é monarquia. Então vou trazer um vídeo do senador Cleitinho falando sobre o ensaio de Moraes. Pessoal, outra coisa, falando em Moraes, Thor, Ayrton Vieira e Marco Antônio, pessoal, a batata deles seguem assando nos Estados Unidos, segundo Eduardo Bolsonaro, tá? Então, eu vou trazer um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro falando, atualizando o que está acontecendo nos Estados Unidos referente a Moraes e o resto das pessoas envolvidas junto com Moraes, tá? Próxima notícia aqui: tarifas dos Estados Unidos contra a China somam 145%, afirma a Casa Branca, tá? Então tá praticamente impossível da China fazer negócio com os Estados Unidos com essas tarifas altíssimas, pessoal. A gente já viu no vídeo passado, né, mostrando fábricas na China totalmente desoladas, sem nenhum trabalhador, né? Então, os Estados Unidos indo contra a China e o Trump diz que não está com medo da guerra comercial com a China e ele fala que se escalar, ele afirma que os Estados Unidos têm armas que ninguém sabe que existem, né? Então tá aí, pessoal, uma ameaça velada dos Estados Unidos, não só comercialmente, como militarmente também, tá? Aí a gente vai na contrapartida aqui na América Latina, na cúpula de países sul-americanos, a CELAC, solta um comunicado, né, retalhando os Estados Unidos, porém sem a presença da Argentina, Nicarágua e Paraguai, né? Então, Lula articulando aqui na América Latina para tentar mandar uma resposta para o Donald Trump. Além disso, pessoal, Constantino falando, né, que agora o Hugo Mota tem um dilema na mão quanto à anistia que ele está propondo, né? Ele pede para que o Lula dê o indulto a algumas pessoas para engavetar essa questão da anistia. Será que vai dar certo? Pessoal, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e sem mais delongas, já vem comigo aqui para a primeira notícia de hoje, que a gente já começa com o senador Cleitinho debochando do ensaio fotográfico do Alexandre de Moraes. Agora é monarquia, ele fala. O senador dos republicanos publicou o vídeo criticando atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Ele pega aqui algumas fotos do Alexandre de Moraes, tá? E ele fala, pessoal, na publicação ele mostra diversas fotos reveladas que mostram o ministro vestindo uma toga posando em seu gabinete. Não vivemos mais uma democracia, agora é monarquia e temos o rei Alexandre. Ele está fazendo até book, debochou o Cleitinho. Está na publicação. O senador ainda acusa o ministro de usar o aparato público para ter vantagens pessoais. Só que eu quero falar que eu não tenho medo, não. O rei Alexandre acha que manda no Brasil. Eu não tenho medo de você, eu vou para cima. Você não manda no Brasil, afirma o senador de forma calorosa. As fotos mostradas por Cleitinho fazem parte de um ensaio fotográfico do ministro Alexandre de Moraes para a revista americana The New Yorker, que publicou um perfil do magistrado. As fotos foram feitas pelo brasileiro Fábio Sete. Tá aí, pessoal. Então, aqui algumas fotos do Alexandre de Moraes, senador Cleitinho aqui, enfim, mostrando essas fotos aí. Pessoal, agora a gente vem com uma notícia aí do Eduardo Bolsonaro, falando justamente do Moraes, Chora, Ayrton Vieira, Marco Antônio, entre outros aqui nos Estados Unidos. O que está acontecendo? A gente vai ver os desdobramentos desse caso lá nos Estados Unidos. Aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos a audiência na Justiça Americana sobre o caso Felipe Martins. Boa notícia, número 1, o juiz dará prosseguimento à ação porque entende legítima, entende que há uma justa causa para que ela prospere. Ponto número 2, as autoridades americanas já reconhecem que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi indevida, foi falsa. E ponto número 3, haverá, em breve, uma audiência de instrução e julgamento, que em bom português significa que a advogada de Felipe Martins vai poder perguntar diretamente às autoridades americanas toda e qualquer questão que ela tenha. E ponto número 4, está ainda mais perto de que seja interrogada
a autoridade americana que fez essa inserção falsa. Mais adiante, certamente, dessa história, a gente vai ver a autoridade brasileira incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Isso é seríssimo. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Pessoal, então Eduardo Bolsonaro falando dos desdobramentos nos Estados Unidos, do caso Felipe Martins, né? Então, próxima notícia aqui, tarifas dos Estados Unidos contra a China somam 145%, afirma a Casa Branca. Tá? Anúncio acontece depois que o presidente Donald Trump aumentou a tarifa contra o país asiático de 104% para 125% na quarta-feira passada, tá, pessoal? Então, as tarifas adicionais aplicadas pela gestão do Trump a produtos chineses chegam a 145%, pessoal, de acordo com o decreto publicado na Casa Branca. Segundo o texto, o aumento de 125% nas tarifas contra a China, anunciado na quarta, soma-se aos 20% em vigor desde o início de março, como parte do combate ao tráfico de fentanil, tá? É um tipo de droga lá sintética. Estas, por sua vez, se somam aos impostos que existiam antes do Trump retornar à Casa Branca em janeiro. O decreto também conta com a suspensão de algumas tarifas alfandegárias impostas a outros países. O anúncio acontece depois que o presidente Trump, aumentou a tarifa de 104% para 125%. Em retaliação, pessoal, a China aplicou tarifas de 84% para produtos americanos. Então tá aí, uma guerra ferrenha. Você imagina, nos Estados Unidos, as empresas que importam matéria-prima ou produtos já industrializados da China para vender no mercado americano, como é que está a situação, né, pessoal? Então não deve estar fácil. Isso aí vai forçar os Estados Unidos a fazer uma mega industrialização para poder suprir essa questão de necessidade de produtos da China, né, pessoal? Então, os Estados Unidos vai ter que produzir dentro de solo americano esses produtos que hoje vêm da China, justamente porque uma taxa de 145% inviabiliza qualquer negócio, né? Pessoal, trazer um vídeo aqui do Trump dizendo que não está com medo da guerra comercial com a China, aquela escala, né? E afirma ainda que os Estados Unidos têm armas que ninguém sabe que existem. Temos as armas mais poderosas do mundo. Vamos ouvir aqui. Are you concerned of escalation beyond the trade war with China? No, I'm not concerned. I think President Xi is a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal for both. But, we've been treated so badly for so many years. Again, we allowed that to happen. We've been treated so badly for so many years. But no, I don't expect that. I think President Xi is one of the very smart people of the world, and I don't think he'd allow that to happen. And we're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody, not even close. So nobody's going to do that, but I think that if that's what you're referring to, maybe it's not. But just in terms of basic escalation, which is what you said, no, I think that President Xi is a man who knows exactly what has to be done. He's a very smart man. He loves his country. Elogiando o presidente da China, diz que é um homem muito inteligente e que nós somos um país muito potente, super potente, inclusive com armas. Seria ótimo negócio para eles que negociassem conosco. Seria ótimo para a humanidade, inclusive, se ele negociasse conosco. Diz que não nos tratou bem por muito tempo, mas a gente permitiu isso e que agora a coisa mudou. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê aqui CELAC racha e solta comunicado sem Argentina, Nicarágua e Paraguai. Países discordam de trechos da declaração. Paraguaios pediram alteração na palavra gênero para igualdade entre mulheres e homens, tá? E o presidente Lula aqui discursando
no CELAC, realizado em Honduras, tá, pessoal? Então, CELAC, na verdade, é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, tá? Então, no rodapé do documento, o grupo diz que a declaração foi contestada pelas delegações das 3 nações por diferentes razões, as quais os demais países respeitam e reconhecem. Então, tá aqui, pessoal, aqui na íntegra, né? O que foi escrito aqui. A Argentina contestou, né, o ponto 2, que diz que rechaçar a imposição de medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional, incluindo aquelas que restringem o comércio internacional. Pessoal, o Lula está tentando dar um tapa na cara do Trump, né, utilizando outros países para isso. E, obviamente, a Argentina, que é Paraguai também, que são parceiros dos Estados Unidos, obviamente que não vão aceitar que o Lula escreva qualquer coisa nessa cartinha aí, né? Convicção comum, então Argentina e Paraguai apresentaram discordâncias, né, no ponto 3 também, que fala na convicção comum de que é oportuno que o cargo do secretário-geral da ONU seja ocupado por um cidadão de uma das 33 nações do grupo. O texto cita ainda que o cargo nunca foi ocupado por uma mulher. Tá aí, pessoal, sempre a mesma historinha, né? Então, o Paraguai pediu a substituição da igualdade de gênero pela expressão igualdade entre homens e mulheres, tá? E por aí vai, né, pessoal? Então, nada de útil aqui, nada que mereça ser destacado. Próxima notícia aqui, Constantino diz que Hugo Mota tem dilema quanto à anistia e que está propondo a Lula que dê indulto a algumas pessoas, e isso seria uma forma de colocar panos quentes sem precisar pautar o projeto da anistia, e isso não vai acalmar a população e nem o próprio Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui o Constantino. O próprio povo, que já se manifestou em várias ocasiões de acordo com essa pauta, não vamos considerar pesquisa da Datafolha uma realidade, claro, ou ele atende a turma do Supremo e do governo federal. Ele vai ter que alguma hora se decidir. Ele está tentando um caminho do meio. Hoje no Globo tem lá indícios de que ele estaria com uma proposta que não agrada o Lula, que é o próprio Lula, o presidente, fazer uma meia anistia e perdoar, dar o indulto para algumas das pessoas ali que foram condenadas de forma muito drástica, sem crimes evidentes, ou então o próprio STF fazer ali a dosimetria mais razoável, digamos assim. Seria uma forma dele colocar panos quentes sem precisar pautar o projeto de lei da anistia. Mas isso, em primeiro lugar, não vai prosperar com Lula e os ministros do Supremo, eles não vão aceitar, e, em segundo lugar, não vai acalmar a população e os seus representantes e o próprio Jair Bolsonaro, que vem pressionando na direção da anistia. Então, ele está no impasse. Talvez a solução seja essa viagem que ele vai fazer, e aí o Altineu lá, o vice, colocar em pauta isso, não sei, é uma ideia, né? Mas ele realmente é muito jovem ainda na política, ele tem ambições, com certeza, ele sabe que ele não chegou na presidência exatamente por sua incrível habilidade, por representar uma boa parcela do povo brasileiro, né? Pelos conchavos ali existentes dentro da Câmara, né? E o futuro dele político não vai ser muito promissor se ele virar as costas para o povo, para a própria casa, e atender aos anseios de Lula e Alexandre de Moraes. Que dilema. Aí, pessoal, então o Hugo Mota, né, numa encruzilhada, ele vai ter que tomar uma decisão. Já existe as 257 assinaturas, e pelo visto o Lula não vai querer fazer um bem bolado aí com ele para libertar alguns dos presos. Então isso aí vai, na verdade, forçar ainda mais que ele leve à pauta o projeto da anistia. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.